Olá, saudações, maravilha estar ao vivo com vocês. Eu sou Alexandre Sertão, estamos agora aqui nos estúdios da Sertão TV, ao vivo com esse projeto novo, um projeto inovador que traz para você hoje um convidado muito especial na estreia desse programa aqui, o programa O Povo Quer Saber. Ele é secretário de urbanismo do município de Petrolândia e também é professor. E daqui a pouco ele vai dar as saudações dele. Mas antes dizer que esse projeto, que é uma idealização de Egídio Produções e toda a equipe, eu sou Alexandre Sertão e faço parte desse momento ao vivo com a Sertão TV, iniciando, e quero agradecer desde já a sua audiência. Olha, dizer que não é muito fácil estar ao vivo, porque nós sabemos o quanto você é importante e o quanto você é exigente e merece cada vez mais a qualidade do nosso trabalho. Então a gente vai estar aqui batendo um bate-papo ao vivo aqui com o nosso professor e secretário de Petrolândia aqui, e agora eu passo para ele. Janárcio, seja bem-vindo, professor, assim vou lhe chamar, tá? Em outro momento eu vou lhe chamar também de secretário. Então se sinta bem aqui na Sertão TV, esse projeto inovador aqui em Petrolândia e toda a região, através da pessoa de Egídio e toda a equipe. Então prazer te receber aqui, e a gente vai fazer aqui bate-papo sobre a tua parte, que é tão importante no nosso município. Fica à vontade. Eu agradeço, né? Boa noite a todos que estão acompanhando, o pessoal da equipe Sertão. Agradeço aí esse convite, uma estreia, né? Algo novo aí, acho que para todo mundo. Para mim, principalmente, assim, de estar... por ser professor, a gente tem, assim, aquele hábito, costume de estar junto das pessoas, junto de alunos, tanto adolescente, pré-adolescente, aqueles... adultos, a gente tem esse... Agora ficar assim em estúdio olhando para a câmera é um negócio bem estranho, sabendo que tem muita gente que está participando e assistindo com algumas dúvidas. Então, assim, já diante dessa questão de dúvidas, eu acho interessante estar aqui, ter aceitado o convite, porque aí a gente pode esclarecer muita coisa, né? Principalmente agora, nesse novo desafio, né, que a gente aceitou no finalzinho de 2020, e estamos aqui à frente da Secretaria de Serviços Urbanos, tentando fazer o melhor para todos, mas isso eu vou deixar para vocês. Então quem é Janailson Avianês? Quem é ele? Quantos anos ele tem? Rapaz, que trabalho ele vem fazendo durante todo esse tempo? Janailson Avianês, né? Tem uma pequena história já em Petrolândia. Assim, eu sou natural de Caruaru, né? Nasci, fui criado um certo período da minha infância lá. Morei em outra cidade, Petrolina, Juazeiro. Voltei para Caruaru, né, de acordo com meu pai, ele viveu em Juazeiro, não estava dando certo muito, e ele queria voltar junto da família dele, né, do pai, dos irmãos e irmãs, e voltamos para lá, passamos um certo período lá. Terminei o meu ensino fundamental, e daí a gente veio para Petrolândia, porque aqui ele, por ter parentes aqui também, familiares aqui, ele achou que aqui seria interessante, lugar bom de morar. Uma cidade pequena, diferente. Então há quantos anos o senhor já está em Petrolândia? Aqui a gente está há mais ou menos uns 30 anos, mais ou menos isso, 30 anos morando aqui. Hoje o senhor tem quantos anos? Hoje eu estou com 41. 41. Isso. Então o que é para o senhor estar à frente de uma secretaria tão importante que é a Secretaria de Serviço Urbano, num município como Petrolândia, que no sertão de Itaparica tem uma grande influência, tem um grande nome, e eu sei que a demanda é muito grande. Como é para o senhor, aos 41 anos, estar à frente de uma secretaria como essa? É algo assim, desafiador, né? Algo muito novo mesmo. Até hoje, assim, a gente está já um ano, né, trabalhando um ano e pouquinho, trabalhando nessa secretaria, mas é algo muito desafiador. É algo assim que lhe dá uma projeção grande. Por exemplo, assim, hoje eu não posso dizer mais que eu tenho o meu número pessoal, né? O meu número de contato hoje praticamente o município todo tem. O pessoal de zona rural entra em contato comigo, já de acordo com algumas demandas, né, de alguns serviços que tem para ser feito na zona rural, tanto nas agrovilas quanto em alguns sítios aqui. O pessoal da cidade também, né, aqui da zona urbana também tem muito esse contato. Então, assim, é algo que eu consigo, acho que, classificar dessa forma, algo desafiador. Então, já entrando na tua secretaria, o senhor hoje acredita que a sua secretaria, assim, desde a sede, desde o maquinário que o senhor tem à sua disposição e principalmente do lado profissional que o senhor tem, o senhor acha que a secretaria ela está preparada para assumir e realizar essa demanda? Olha, Sertão, totalmente não.
sabe? Praticamente a gente fica assim dando... Um paliativo? Não exatamente, mas dando assim o nosso máximo para tentar realizar todos os tipos de serviços que tem na cidade, né? Toda essa demanda que tem, com o que a gente possui lá. Quantitativo de pessoa não é o suficiente, né? A gente precisa assim, de mais gente, a gente precisa de mais em vários setores, porque hoje a secretaria lá, a gente toma de conta o cemitério, né? O cemitério municipal aqui, mercado público, né? Tem um pessoal trabalhando no mercado público, mas a gente vê que se tivesse mais uns 2, mais uns 3 ali para dar um apoio, seria interessante. A gente tem que melhorar o horário de funcionamento de lá, porque muitas vezes chega cargas na parte da madrugada, e na parte da madrugada não tem aquele quantitativo de funcionário que a gente precisa. Questão de maquinário também, o prefeito sabe disso, que eu costumo pedir muito a ele, e ele tem realizado, como agora está chegando um caminhão compactador, que é o que a gente costuma chamar de caminhão prensa, está chegando mais um. O caminhão que também realiza o desgotamento das fossas, né? Que é o caminhão fossa, que o pessoal costuma chamar. Ele também tem passado por alguns probleminhas. Aí assim, a gente tem feito o possível com o que a gente tem, entendeu? A gente observa que consegue, através de cronogramas, através de fazer determinados calendários e organização com as equipes, a gente consegue realizar alguns serviços. Olha, a gente percebe que tem algumas pessoas que ainda têm dúvida, de fato. Por exemplo, está acontecendo uma obra atualmente dentro do município em relação ao saneamento básico. E algumas pessoas ainda confundem, de fato, qual é o papel da sua secretaria. O senhor é responsável, a sua secretaria tem alguma coisa a ver com toda essa bagunça que está acontecendo dentro do município através dessa empresa que vem fazendo, dizendo ser um melhoramento do saneamento básico, já que sua equipe trabalha nesse ponto. O senhor tem alguma coisa a ver, a sua secretaria, ou não? Então, porque as pessoas hoje, confundem qual é a sua responsabilidade quanto secretaria de urbanismo. Sim, hoje como eu estava falando da secretaria, ela é responsável por cemitério, mercado público, a varrição, né, de toda a cidade, a varrição, essa parte de jardinagem também, o saneamento. A questão de poda, de jardinagem. Poda também com a gente, retiradas desse resto de poda, que as pessoas costumam ter uma determinada planta em casa, uma mangueira, alguma coisa do tipo. Sim. Eles costumam cortar, colocam na calçada, né, entra em contato com a gente e a gente faz a remoção. Então, assim, essa parte desse saneamento da empresa aí não é de total responsabilidade nossa. É algo que vem, que a gente espera que seja algo para somar, algo para ajudar no nosso saneamento. Eu não vou assim me antecipar e fazer nenhum tipo de julgamento em relação a isso, porque é cedo ainda. Tem acontecido alguns probleminhas assim, às vezes eles estão fazendo alguma escavação ali e acontece de quebrar alguma manilha, algum tipo de tubulação que passa ali, que já era de um esgoto, e eles quebram, a gente vai lá e faz a manutenção. Então, assim, não vai ser na cidade toda, né, esse saneamento que está sendo realizado aí. Até onde a gente entende, se eu não me engano, é da quadra 1 à quadra 6, passando Sim. também pelo bairro Nova Esperança. Então, não vai ser da cidade toda. É um projeto que já existia, né, que já anos passados já existia. A gestão atual só está dando continuidade. Isso, ele só faltava ser executado. Ele começou, acho que começou em 2020, se eu não me engano, na parte do bairro Nova Esperança. E 2021 e 2022 continua aqui dentro da cidade, né? Já nessa parte daqui pavimentada. Então, assim, ela não é de total responsabilidade nossa. É algo que já existia, só estava faltando essa execução. Em relação à responsabilidade, por exemplo, sempre foi dito aqui, secretário, que esse problema onde as pessoas fazem construções, colocam entulho em frente às suas residências, e tem deles que colocam até nas calçadas da casa das pessoas, nas vias públicas. Sempre foi dito que não é responsabilidade da prefeitura, mas recentemente a prefeitura lançou um cronograma em relação a isso. Afinal de contas, o povo quer saber, é responsabilidade de vocês ou não? Ou seria responsabilidade minha, por exemplo, estou fazendo a construção, seria responsabilidade minha, esse resto de construção, eu colocar e pagar alguém para tirar, ou a prefeitura tem responsabilidade disso? Então, 2019, tem uma lei, a lei municipal, é a lei de Código de Postura, é a lei 1268. Nessa lei tem os seus artigos lá, artigos, parágrafos, e ele explica muito bem o papel do município, o papel da população. Eu não vou lembrar o artigo agora, mas lá diz o seguinte, que no resto de poda, como eu estava explicando
agora. Você corta uma árvore, qualquer na sua casa, entre em contato com a Secretaria de Serviços Urbanos, né, e a gente agenda a remoção desse material. Resto de poda, por lei, é de obrigação do município. Município sim. Então pode... você que está em casa, olha, é responsabilidade da prefeitura. Se você podar agora, lógico, com responsabilidade, você poda, avisa. O interessante seria, quem sabe, combinar isso antes. Ó, sim, prefeitura, sim. amanhã eu estou podando e estou colocando na minha calçada, então seria isso. Dessa forma melhor. E agora até a gente pode ter essa combinação assim, eu acho que bem mais organizada por conta desse cronograma que foi lançado ontem. Ontem não, hoje, logo hoje cedo a gente começou a colocar em prática, porque estava muito assim. Muitos sabiam que a responsabilidade da prefeitura é responsabilidade da retirada desse material, né, do resto de poda. Só que estava muito solto, assim, eles simplesmente colocavam nas suas calçadas, em várias quadras aqui, e a gente tinha que, junto com o nosso pessoal, passar nessas quadras e ver onde era que tinha e retirar. Aí o que foi que a gente fez hoje cedo? A gente lançou um cronograma onde cada quadra vai ter o seu dia. Então agora você tem o dia certo para você colocar esse material para fora. Você pode se programar que dia você vai cortar essa árvore, que você vai colocar para fora e vai ser removido tranquilamente, porque nossos carros vão estar lá junto com o nosso pessoal. Já em relação a resto de construção, na lei também do Código de Postura, diz que é de responsabilidade de quem produziu. Então, eu tenho minha casa, derrubo uma parede, sei lá, que eu estou fazendo qualquer tipo de reforma ali na minha casa, e pego esse material e coloco na calçada. Se você colocar lá na calçada, como você está na reforma, construindo, sei lá, você deve entrar em contato com um particular, alguém que faça uso aí de caçambe, de reta-escavadeira, alguma coisa do tipo, para ele retirar e você pagar, né, o valor que essa pessoa possivelmente vai cobrar. Ou você pode também, uma outra opção onde a prefeitura pode entrar nisso aí, é você procurar o departamento de finanças na prefeitura, levar fotos, lá vai ter pode ser feito um cálculo diante da quantidade que você tenha de material lá, você paga uma taxa, aí a prefeitura pode remover. Agora, sem essa questão de você precisar procurar um particular. Aí entraria a nossa obrigação, entendeu? Na questão de ser pago uma taxa. Mas a gente pode recolher uma quantidade sem que seja pago? Pode. Digamos que você fez uma pequena reforma e você jogou ali na sua calçada um quantitativo assim, tipo um carrinho de mão de entulho. Coisa pouca. A gente pode passar por lá e retirar esse material. Dentro desse contexto ainda, vamos supor, se eu faço uma reforma na minha casa, agora eu já falo em questão do cuidado com o meio ambiente. Se eu faço uma reforma na minha casa e eu tenho a preocupação de retirar aquele material, agora a pergunta é, secretário, aonde eu vou jogar esse material? Por exemplo, nós temos um aterro sanitário. O município disponibiliza de um ambiente no qual eu possa tirar esse material de frente à minha casa e colocar, porque o que a gente vê aí, secretário, é que na BR, em vários lugares, em terrenos que são da prefeitura, por exemplo, próximo ali, eu vou dar um exemplo, por exemplo, próximo ao Parque de Vaquejada, ali tem muito entulho. Por exemplo, tem uma tubulação que passa ali na BR, bem próximo ao Parque de Vaquejada, que muitas pessoas jogam entulho ali. Então, eu tirei o meu entulho da frente da minha casa, eu me responsável. Aonde eu devo jogar? O mais indicado para jogar esse tipo de material aí ainda é no aterro sanitário. Há um espaço disponível? Levando lá para o aterro sanitário, o pessoal da administração de lá, eles podem encontrar um local para ser colocado isso. Sim. Dependendo do material também, se for um material, como a gente costuma dizer, um material puro, onde só está aquela parede que foi derrubada. Então, sim, essa parede, esse resto de construção aí não está misturado com lixo. Então, o material puro que a gente chama. Muitas vezes, a gente usa para colocar em algumas ruas, em algumas ruas do Bar Nova Esperança, do Bar Novo Horizonte, que sim, recentemente, com as chuvas que deu aí, ficou bastante esburacado, e um dos contêineres de lixo que a gente colocou lá, o caminhão não estava conseguindo ter acesso. E daí sim a gente conseguiu pegar material puro e jogar nesses buracos para o caminhão poder passar, tanto o caminhão compactador, né, o prensa, quanto o caminhão fossa. Então ficou claro para todos vocês, é responsabilidade da pessoa, do cidadão, colocou na calçada. Se você não quer retirar, entre em contato com a prefeitura e terá. Agora, secretário,
de que forma eu posso entrar em contato com a prefeitura? Por exemplo, se o senhor disse aqui que fez um cronograma de todos os detalhes, dias, horários de coleta de lixo, mas aí eu quero entrar em contato. O senhor colocou isso em blogs, eu acredito, em redes sociais, mas daquelas pessoas que não têm acesso à internet. Isso está sendo feito através de rádio, através de carro de som. Por exemplo, a pessoa que está lá no bairro Nova Esperança, lá no Novo Horizonte, e não tem acesso à internet. Como é que ele está sabendo desse cronograma? Pronto. Embora exista um hábito, né? Pronto. Como foi feito hoje, né, foi divulgado hoje através de rede social, ainda não foi divulgado em carro de som. Em carro de som. Então há essa previsão. Até porque, pelo cronograma que a gente colocou ali, o bairro Nova Esperança não entrou nele. Entendeu? Porque essa questão de plantas, árvores cortadas, isso tem mais aqui dentro da cidade do que na parte do bairro Nova Esperança. Sim. A gente anda por lá, a gente não vê tanto isso como tem aqui. E até por uma questão assim, se a gente, por exemplo, da Serrota mesmo, a gente der uma olhada por cima ali, a gente vê que aqui a parte da cidade aqui é bem mais arborizada do que lá, né? Então essa questão dos cortes de árvore, de resto de poda, tem mais aqui. Por isso que a gente não chegou a essa parte de divulgar tanto por lá. Mas é algo que se julga necessário também. Então, olhando assim, secretário, a tua demanda e pensar aqui, a área urbana, aí eu tenho o bloco 1, eu tenho o bloco 2, bloco 3, eu tenho as comunidades rurais, né, ainda, né? Eu tenho os pontos ribeirinhos, eu tenho os bairros Nova Esperança e Novo Horizonte, eu tenho o residencial e também o Cássio Alves, acredito que faça coleta de lixo também. Sim. Pronto, então tu tem tudo isso. E as reclamações que chegam para a sua pessoa, para a sua secretaria? São muitas. Como tem lidado com isso? São muitas. A gente tem, assim, aí é onde eu levo a parte do professor, né? Estou lá em sala de aula, levo agora para a secretaria. Porque a gente tem que entender, tem que se colocar no lugar do outro. É um pessoal que depende daquele serviço, precisa daquele serviço e chega num determinado momento que não tem. Então eles têm a razão deles. E a gente precisa fazer o quê? Um trabalho de divulgação. Semana passada eu fiz um vídeo e o pessoal da equipe postou, né, no Instagram da secretaria o vídeo sobre o caminhão fóssil. Esse caminhão fóssil era o que estava acontecendo. Algumas reclamações por conta da demanda que tem, principalmente do bairro Nova Esperança, e ele não estava indo. Aí é até interessante e bom hoje estar aqui a gente conversando assim, saber que tem outras pessoas que estão ouvindo e vai ser algo que vai ficar gravado, o pessoal pode rever bastante. Compartilhar. Né? Aconteceu essa semana passada, aliás, a pessoa ligar lá para a secretaria e se queixar do caminhão. Porque eu estou precisando, tem a força aqui de casa e tal. E a menina do atendimento lá disse, o caminhão está quebrado. E ela disse, eu vi o caminhão andando hoje na BR. A pessoa falou. Sim. Só que a questão é o seguinte, o caminhão tinha ido para um trabalho de soda, ser realizado uma soda nele. Sim. E ele teve... A questão de estar quebrado não significa que ele não pode movimentar. O quebrado, na verdade, é isso, era a parte do vazamento. O pessoal lá são muito responsáveis, quando ele vê um problema, eles costumam fotografar ou filmar e manda para mim. Diz, olha como é que tá aí. Aí você olha para aquele vídeo e vê toda a água, todo dejeto ali caindo, entendeu? Aí você sabe que tem que fazer um serviço nele. Então, a oficina que realizou esse serviço foi no bairro. Então, quando o carro passou, o pessoal viu, aí disse, o carro está trabalhando e estão dizendo para a gente que não está. Então, assim, tem sido um problema isso, e às vezes vem essa reclamação, e na maioria das vezes eu digo para o pessoal, a equipe, né, que recebe essa reclamação e muitas vezes ficam assim, chateados, ficam tristes, ficam querendo se defender de alguma forma. E o que eu digo para eles é o seguinte, nós somos funcionários do povo, né? É um trabalho, são servidores públicos, nós somos, trabalhamos para eles, por eles. Então, se for o caso, mande para mim, pode dar meu número e peço que a pessoa fale comigo. Sim. Porque eu acredito assim... chama a responsabilidade para a sua pessoa. Sim, claro, porque assim, não dá para jogar para os funcionários. Muitas vezes, eles são aqueles que realizam o serviço ali, que eu não estou realizando. Eu sei que é uma pasta ampla, né? A gente toma de conta de muitas coisas aqui da cidade, mas eles estão ali naquele serviço braçal. Muitas vezes o cara, sei lá, sai chateado de casa por alguma coisa, chega naquele trabalho, tem que realizar
aquele trabalho, por mais assim, vontade que eles tenham de fazer aquilo, até um momento ali que esteja chateado e vem alguém, diz alguma coisa com eles, eles querem revidar, né? Responder alguma coisa. E todas as vezes eu digo, olha, deixa quieto, não responda nada. Qualquer coisa que tenha, peça que venha para aqui, dê o número, dê meu número, dê o número da secretaria, diga que vem aqui, a gente conversa. Então, assim, reclamações tem bastante. Não tem como não ter reclamações. Hoje a gente tem reclamação do caminhão fossa, a gente tem Você reclamação... só tem um caminhão fossa no momento? No momento só tem um. Não tem nenhum tipo de trator, não tem outro veículo fazendo esse trabalho? Não, para fazer esse trabalho não, só tem um caminhão fossa mesmo. E ele ainda está quebrado? Hoje ele voltou a funcionar. Hoje de manhã ele voltou a funcionar. Eu posso dizer assim... Secretário, eu fiz o pedido há 10 dias. Me informaram que estava quebrado, de fato. Estava mesmo. Então, uma boa notícia aqui ao vivo. O povo quer saber, então o carro já está bom. Tá. Bom. Há uma previsão da gestão adquirir, o senhor falou há pouco tempo, de mais um carro? A gente fez um pedido sim, ao prefeito e ele está analisando isso. Porque assim, a gente sabe também que não vai ser do dia para a noite, questão de custos, né? Não é algo fácil assim. Mas eu já pedi a ele, disse que a gente precisa, no mínimo 2. Esse já é bem velhinho, já vem de muitas gestões aí. E agora a gente precisaria de um novo, ou dar uma ajeitada boa nesse, né? Então, assim, ele tem procurado, né? A gente tem procurado e, assim, é um veículo que tem um valor muito alto, entendeu? Um valor muito alto, mas a gente tá vendo uma forma de resolver. E já que o senhor tocou em questão de gestão, outras gestões, de fato, logo no início da gestão do atual prefeito, foi lançado um vídeo logo no início falando da questão sucateada dos veículos que vocês pegaram. E vocês hoje acham que essa frota, ela de fato está diferenciada? Ou o que ela foi recuperada em números aí, por exemplo, a 100%, o que essa frota foi recuperada? Eu não tenho condições de dizer 100%, entendeu? Mas a gente conseguiu e consegue realmente fazer com que eles passem por revisões, passem por consertos. E da forma que a gente pegou foi bem complicado mesmo. Quando a gente chegou, né, 2021, aliás, 2020, finalzinho de 2020, quando a gente já começou a passar nos setores, conhecendo o pessoal, conhecendo os veículos, a gente tinha reta escavadeira parado, sem funcionar, sem as rodas. A gente tinha os 2 caminhões prensa, só tinha um funcionando. Então, assim, a gente pegou... Hoje o senhor está com os 2 caminhões funcionando prensa? Hoje tem os 2 caminhões prensa funcionando e a gente julga assim o caminhão prensa e o fossa como tipo os corações mecânicos da secretaria. Se parar esses 3 veículos aí, o negócio fica complicado. Aí as reclamações vão ser muitas e eu digo com razão, porque a gente depende demais do funcionamento desses caminhões, desses 3. Então qualquer coisa que aconteça com eles, a gente está logo em cima. Eu estou sempre lá no transporte. Semana passada eu passei acho que 3 dias da semana indo lá só para olhar para o caminhão, pedindo assim um prazo para o pessoal lá, os mecânicos, para ver quando era que ia consertar, né? E a gente sempre chegava lá e tinha sempre uma resposta positiva. Sempre foi mostrado para a gente, né? Ivan, que é o responsável lá, mostrou para a gente a forma que poderia resolver e foi resolvido. Aí hoje cedo eu já fiz um vídeo e mostrei para o pessoal, assim, essa questão de esclarecer, dar um esclarecimento para alguém, dar uma resposta para o pessoal. Eu acho que uma boa parte das vezes que a gente falhou nessa questão de reclamação foi por a gente não ter avisado. Porque hoje tem muita rede social e por mais que ainda tenha pessoas que não tenham, um consegue ir passando para o outro. Como eu falei do cemitério, por exemplo. Pessoas vão lá e viu a quantidade de mato que tem lá. Isso, era uma das questões que eu ia fazer com o senhor, porque há muitas reclamações em relação ao cemitério. Um mato muito grande e o espaço é muito amplo. E o que está sendo feito para ser resolvido esse detalhe? Desde a semana passada, segunda-feira, semana passada, que a gente colocou um funcionário lá com máquinas cortando todo esse mato. Há um prazo? O senhor dá prazo para isso ou isso vai acontecendo aleatoriamente? Tem uma pessoa específica só para cuidar dessa parte? Pronto. Um profissional seu? Ainda não. Tem um funcionário de lá que ele pediu uma ferramenta. A gente vai disponibilizar uma ferramenta para ele e ele vai ficar entre trabalhos administrativos, vai ter essa atenção também para esse mato aí.
Então, assim, a gente não costuma colocar prazos. A gente vê uma necessidade e vai lá e limpa. Aí, você não acha que a população, ou seja, por exemplo, eu tenho um determinado ente querido sepultado naquele local, você não acha também que a população poderia ajudar? Por exemplo, eu tenho uma cova de uma pessoa minha, eu poderia também limpar ao redor dela. Você acha que isso poderia ajudar o trabalho da prefeitura? Demais. Isso daí era uma das coisas que a gente... Quando a gente vai lá, que fala com o pessoal da administração lá, os coveiros e tal, a gente fala muito sobre isso, porque em outras cidades funciona desse jeito. As pessoas ajudam? As pessoas ajudam. Então, a gente vê pessoas de fora, que geralmente chega aqui e vai lá na secretaria para me pedir, para fazer uma declaração de trazer os restos mortais de uma cidade para outra. E quando eles fazem isso, que chegam lá, aí conversa com a gente. Lá na minha cidade, a gente mesmo que limpa, o pessoal mesmo que vai lá e tem esse cuidado. Porque tem aquelas ruas, né, dentro do cemitério, aquelas vias lá, sim, que ali sim é de obrigação nossa. A parte dessas covas ali, que tem muitos ainda... A população poderia estar ajudando. Poderia também ajudar. Então, assim, alguns chegam a dizer, faça uma nota, notifique o pessoal. Eu acho que não é bem assim. A gente precisa muito de um trabalho de consciência, né? Consciência e conscientização das pessoas. As pessoas vão lá, podem olhar, ver a situação que está e limpar. Então, se cada um fizesse aquilo, eu acho que como tudo na vida, né? Se cada um fizesse aquilo que deve ser feito ali, ajudaria bastante. Mas, professor, o senhor não acha que, por exemplo, é sabido em vários lugares aí, vários pontos, eu cito aqui alguns, como o Grêmio Lítero, bem próximo ali aquela... em frente à clínica do Dr. João, em outros pontos, é constante a colocação de lixos ali. E se for fazer uma fiscalização dentro, descobre quem faz. Então, o senhor acha que deveria o município multar essas pessoas? Sim, dentro do Código de Postura, para cada artigo que tem lá, para cada, digamos assim, crime, delito que as pessoas cometem desse tipo, é jogar lixo, jogar entulho, jogar qualquer tipo de material em um local inadequado. Então seria a sua secretaria que poderia estar fazendo isso? Está fazendo esse pedido de multa ou teria que partir de outro órgão da prefeitura? Se a gente tiver assim, o conhecimento de quem está fazendo isso, a gente pode sim entrar em contato com a Departamento de Finanças, de tributos, e ver com eles a forma de como é que funcionaria. Dentro do seu conhecimento, dentro dessa gestão atual, nunca foi feito isso? Ninguém nunca foi penalizado por estar jogando lixo em um lugar indevido? Não. O que acontece é o seguinte, as pessoas costumam chegar para mim, dizer onde tem o lixo, né, onde foi jogado ali no local indevido, diz que sabe quem foi a pessoa. E a gente vai, tenta ter conhecimento disso, pergunta a pessoa, mas quem foi? Se você falar para a gente, tiver como provar, tal, a gente pode ainda fazer alguma coisa, né, notificar a pessoa, conversar com a pessoa, assim. Mas as pessoas nunca querem se envolver. Não, eu não vou dizer. Aí eu sei quem foi, mas não vou dizer porque aí não ajuda muito numa situação como essa. Agora, dentro do tema ainda, bairro Nova Esperança, Novo Horizonte, residencial, a Coab também e área rural do município. A gente vê uma série de reclamações que de repente a prefeitura não chega a tempo e o lixo fica lá a mercê. Hoje o senhor é residente no bairro Nova Esperança. Sim. E o bairro Nova Esperança só tem 2 dias de coleta de lixo. O senhor acha que isso é suficiente para resolver aquela demanda desses bairros? Não, não é suficiente. E por que o senhor não acrescenta mais um dia? Pronto. Não há condição? Até o ano passado, eu estava com esse planejamento de colocar para 3 dias. Assim como acontece nas quadras aqui. A gente esbarra um pouco na questão da quantidade de veículos, que são 2 veículos só. Então, assim, quando chega nesse ponto, a gente não conseguiu ainda fazer. Chegou ao ponto também, como tem essa divisão aí de bairro de cima, bairro de baixo, né? Escuto falar muito isso, né? A gente está no bairro de cima, como costumam dizer. Do lado esquerdo é o bairro de baixo, do lado do Itamalete da escola. Isso. Aí eu tive o ano passado, junto com um morador que estava tendo um problema em um esgoto da rua dele, e ele, por ter o meu contato, ligou para mim e já fazendo essa reclamação, dizendo que o esgoto estava aberto lá, derramando na rua e tal. E isso era meio-dia. Eu resolvi ir lá. Eu disse, não, eu vou lá, vou dar uma olhada, ver o que é que está acontecendo. Quando cheguei lá, ele estava com uma criança no braço e começou a se queixar por conta desse esgoto. Eu aproveitei,
para conversar com ele sobre a coleta de lixo. Liguei para o pessoal da equipe, né, do saneamento, eles foram lá resolver isso, e eu continuei conversando com ele sobre a coleta de lixo. E ele disse que os 2 dias estavam suficientes. Na quarta e no sábado, para ele disse que estava bom demais do jeito que estava a coleta. Aí eu fiquei na dúvida e fui buscar outras pessoas, fui perguntar a outras pessoas também como estava essa questão, assim, se 2 dias estava bom. E as pessoas que conversavam comigo diziam que estava bom. Eu fiquei meio na dúvida. Eu acho que não está. Para o tamanho que é lá, para o lixo mesmo que eu consigo produzir em minha casa, eu acho que poderia ser um dia a mais. Eu moro no bairro Nova Esperança há 4 anos. Eu, particularmente, eu acho que não é suficiente. E se houver algum problema, eu já percebi assim, se houver algum problema no carro que faz a coleta de lixo na cidade, o bairro fica sem coleta. Se isso acontecer, nós ficaremos 8 dias sem coleta de lixo. Isso já aconteceu. Eu digo pela vivência, e logo no início da sua gestão, eu fiz até uma matéria e o senhor teve acesso a ela. E a demora que se passa. Então, quando é colocado o lixo, porque a gente está numa área muito complicada, e muitas vezes, na maioria das vezes, na minha rua, por exemplo, quem cuida primeiro do lixo não são os profissionais, são os animais. São cavalos, cabras, cachorros. Então, a gente faz a coleta na quarta e no sábado, mas aí a gente fica domingo, terça, para chegar na quarta de manhã e ter coleta de novo. Então, isso é um problema. Não é suficiente. Mas assim, ainda dentro desse contexto, vocês têm algum plano de aumentar essa questão? E também um outro ponto importante que eu queria tocar com o senhor. A questão do aterro sanitário hoje, ela é terceirizada, não é isso? Isso. Como é esse trabalho? Então, se hoje é uma empresa terceirizada, então a responsabilidade de vocês só é entrar ali, colocar o lixo, pesar e pronto? Ou a prefeitura ainda tem a responsabilidade também do aterro sanitário? Não, hoje está com essa empresa. Hoje está terceirizado, né? E assim, do aterro, apesar de ser um local onde tem todo o lixo, onde a gente leva nosso material para lá, o aterro sanitário não faz parte da minha pasta. Não entendeu? faz? Não faz. O que a sua pasta é responsável é somente levar o lixo até aquele local? Isso, da pasta que a gente está aí como responsável aí, não tinha o aterro. Nem então, o aterro, nem o parque de vaquejada, que me parece que antes era. Então, dentro do contexto da tua pasta, vocês têm algum plano, por exemplo, em investir em cooperativismo? A prefeitura ela tem algum plano de incentivar pessoas a criar, por exemplo, eu sei que lá dentro, não sei agora porque é terceirizado, mas eu sei que antes existia uma associação de catadores que trabalhavam diretamente lá dentro e que tem um carro, eu não vi mais o carro, vocês ainda têm um carro de coleta seletiva? No momento, não. No momento, não. Não. Então, e essa associação, o senhor tem conhecimento que se ainda trabalha no aterro? Tem uma associação, mas assim... Ela é particular, ela não tem nada a ver, não tem um vínculo direto com a prefeitura. Isso, não tem. Não é a prefeitura que mantém essa... Não. Tem uma... Não dá para dizer se chega a ser bem associação. Tem pessoas que estão responsáveis por fazer, pegar algum tipo de material, que eu também não chamo de coleta seletiva. Porque um pouco mais de um mês atrás, eu fui junto com o prefeito, o secretário de infraestrutura, nós fomos para Petrolina e Juazeiro. Quando a gente chegou em Juazeiro, a gente conheceu um local lá, uma empresa, onde ela faz esse trabalho da coleta seletiva. E a gente viu que não dá para a gente hoje colocar em Petrolândia, simplesmente assim dizer, vamos colocar um caminhão aqui, um veículo qualquer e vamos fazer a coleta seletiva. A coleta seletiva hoje aqui dentro da cidade seria assim meio só para separar o lixo em cima de um veículo, mas quando levar para um determinado ambiente... Se mistura. Se mistura. Não ia ter aquela... E o que está sendo feito com o caminhão que era da coleta seletiva? Não, ele não faz mais parte do nosso trabalho, não. Ele não faz parte da sua secretaria? O caminhão que era antes, sim. Pronto, era um caminhão alugado, né, na época, sim. E hoje ele não trabalha mais com entendi. ele. Então era um carro que não era da prefeitura e sim alugado. Isso, naquela época... Então, no momento, a prefeitura de Petrolina, ela não tem esse trabalho, mas ela tem a preocupação de se preocupar com sim. isso? Já conversando e voltar a isso? Conversando com o prefeito... Porque, secretário, perdão, eu te interrompi, sabe por que eu estou falando isso? Porque eu moro no bairro há muito tempo, há 4 anos, e eu fui guarda municipal no aterro sanitário. E eu vi muitas pessoas com a necessidade de tentar ir buscar lixo. E aí não podia. Imagina aí. E nós éramos responsáveis a não permitir a entrada de pessoas lá.
E algumas pessoas não entendiam isso. E eu aconselhava eles a fazer a associação. Porque esse seria o foco. Porque aí, de fato, iria ter o cuidado com o nosso lixo e pessoas estariam se mantendo financeiramente. Sim. Então, se hoje a prefeitura ela não tem esse ponto estratégico de estar incentivando, de ter um carro de coleta, a prefeitura não está errando, na sua opinião, nesse sentido? A gente precisa, assim, de ter, como eu disse, precisa ter um destino, né? A gente vai pegar, vai fazer essa seleção aqui desse material, plástico, papel, vidro e tal, mas vai levar para onde? Quando chegar nesse local aí, a gente, essa associação, que no caso existe ou não, mas o que é que está sendo feito com essa associação? Tá Porque também não adiantaria misturar, né? Quando chegasse. Não adianta. Não seria mais assim, seletivo. Então, não está tendo essa separação ainda desse material. Conversando com o prefeito o mês passado, a gente tem, ele já disse que vem um veículo para fazer esse tipo de trabalho aí, já para dar um apoio para aqueles que estão meio que fazendo essa seleção desse material. Só que na maioria das vezes o pessoal está selecionando apenas papel. Sim. Se a gente for no aterro sanitário hoje, a gente tem algumas salinhas, né, alguns pontozinhos lá, que está cheio de vidro. Então, assim, e faz tempo, hein? Muito tempo, está cheio de vidro. Então, assim, a gente precisa ainda fazer esse trabalho de dar um destino para ele. Porque até em um curso que eu tinha feito há uns meses atrás aí, lá eles diziam isso, que não adianta apenas a gente separar o material. Tem que dar um destino, né? Tem que ter um destino. Porque se a gente consegue fazer isso, consegue separar, consegue dar um destino, aquele aterro sanitário ali, a vida útil dele seria por muito, muito tempo, porque a quantidade de lixo mesmo, daquele que não serve mais para nada, seria pouco, seria mínimo. E hoje a gente vê caminhões lá, o caminhão prensa mesmo, chegando lá com 19 toneladas. É muito lixo, muita coisa misturada, sendo que poderia o senhor tem em média um número de quanto a gente produz de lixo por dia? Isso é calculado por dia ou por mês? Como é que é feito esse cálculo? Lá eles fazem, né, esse trabalho já lá, né, eles têm o quantitativo lá, e acho que entra aqui por dia aqui da cidade vai bem mais do que 30 toneladas, bem mais do que isso. Geralmente todos os dias. Isso mais, geralmente segunda a sexta? Sábado e domingo diminui um pouco? De segunda a quarta é o que tem mais. É tipo aquele lixo que é produzido ali no final de semana. De segunda a quarta é muito lixo mesmo. Quinta e principalmente na sexta, a coleta é mais tranquila. É bem mais assim, bem menos lixo. Nas casas mesmo, nas ruas que os caminhões passam aí, também encontra menos lixo. Então, assim, na sexta-feira é bem mais tranquilo. A gente tem coleta também no sábado e no domingo na parte da manhã. Agora, se o aterro sanitário ele é terceirizado, quem fiscaliza? A prefeitura fiscaliza? Se esse trabalho está sendo feito, bem feito lá ou não? Por exemplo, é pesado o lixo. É repassado para vocês essa quantidade de lixo? Para que vocês tenham uma ideia. Então, como eu disse, nessa questão de não ser da nossa pasta, entendeu? Aí eu não saberia responder assim, nessa sentido, questão da fiscalização, porque por ser de uma outra parte, eu acredito que possa ter alguém que faça isso. Professor, em relação ao mercado público, o mercado público é um problemão em relação à limpeza, certo? A questão da varrição do mercado público é da sua pasta, não é isso? Sim. A questão também de banheiros, toda aquela limpeza, toda aquela logística de limpeza é da sua pasta também? Sim, o mercado público ali, a gente pode dizer que está em total responsabilidade da Secretaria de Serviços Urbanos. Total. E a questão do matador, é responsabilidade de vocês ou não? Matador até o momento, a questão de limpeza. Matador até o momento tem sido com a gente também, mas que assim, está nos planos também de ser terceirizado. Então a vontade existe de melhorar, né? Sim, claro. E eu tenho visto que o senhor é muito mídia, né? O senhor gosta de, em hora por outra, fazer alguns vídeos. Eu tenho acompanhado o senhor desde da sua trajetória inicial nessa pasta. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, e aí eu quero que o senhor traga para a sua pasta. Deixe as outras pastas em questão. Há hoje um comentário muito grande, que essa gestão atual é muita mídia. Quando parte para a realidade, a coisa é outra. Mas o senhor tem total condição de responder. A sua pasta, ela é mídia ou ela é atuação mesmo, de fato? O povo quer saber.
Eu acredito Porque o senhor assim mais que ninguém pode responder isso. Sim, claro. Eu acho que é muita atuação. Muito trabalho realizado lá, muito trabalho desenvolvido. A nossa mídia lá, da secretaria que eu faço parte, é uma mídia esclarecedora. É uma mídia assim que precisa ser feita. Eu já vi que o senhor não tem medo, o senhor vai, se expõe, Sim, o senhor claro. vai lá, mostra o lixo, mostra a cara mesmo. Isso é do secretário Janailson, do professor, ou isso é simplesmente uma tática de gestão, da gestão atual? Não, em momento algum foi pedido isso, né, quando a gente começou ano passado, 4 de janeiro, né, do ano passado, em momento algum teve nem influência do prefeito, nem ninguém mesmo. Uhum. Não teve nada. Foi iniciativa da sua própria Sim, pessoa, claro, da sua porque equipe. assim, eu não sei falar muito sobre os trabalhos antigamente, fora do nosso trabalho atual, porque assim, eu cheguei aqui, né, vim de Caruaru para aqui, eu não prestava tanta atenção nessa coisa. Você vai crescendo, vai vendo um detalhe ou outro, vai ouvindo reclamações, vai pegando algo para si, e de repente você pensa assim, quando você está naquele ponto ali, quando você chega lá, né, entre aspas aí, quando você chega lá, você tem que mostrar alguma coisa. Então eu cheguei num local que eu observei que era para tomar de conta de muita coisa da cidade. A gente até lá na secretaria costuma brincar dizendo que lá é a segunda prefeitura, porque você toma de conta do município todinho assim, com trabalhos, com serviços. E constante, né? Demais, todos os dias, todo instante, toda hora, né? todo instante, sábado, domingo, feriado, manhã, tarde, noite. Então assim, a gente foi para uma secretaria sabendo o que era que ia fazer, entendeu? Sabendo que você não ia ter tanto tempo para certas coisas, como por exemplo, sala de aula, voltar para as aulas ali como era antes, entendeu? Então a gente já sabia disso. Então hoje assim, tem muita mídia lá, mas tem muito mais trabalho. Tanto é que, se a gente for observar o último vídeo que eu gravei, que estou lá no site da prefeitura mesmo, no blog até da prefeitura, para os dias de hoje, não tem mais, não teve tanto assim. Então significa que os vídeos pararam um pouco e o trabalho cresceu demais. Não, a mídia eu acho que é fundamental para que a prefeitura esteja se colocando. É esclarecedora, né? Agora, polêmica, eu já pude observar, a gente já esteve acompanhando algumas polêmicas dentro de sua secretaria. Algumas pessoas questionando e até mostrando, publicando em mídia social, publicando nos blogs do município. E o senhor tem receio de polêmica, o senhor tem medo? Como é o secretário nesse termo? Não, é tranquilo demais. Que vinha ao senhor em casa. Não, tranquilo, porque assim, uma coisa é você saber quem você é, saber do que você é capaz, saber o que é que você faz. Eu tenho assim, uma preocupação muito, né, com minha imagem, né, com meu nome, com o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer. Eu tenho família, eu tenho um respeito grande à minha família, tanto daqui, né, que está aqui na cidade, alguns parentes assim, segundo grau, tenho familiares fora e eles me acompanham hoje mesmo para vir para aqui. Eu joguei a imagem, né, que você mandou, eu joguei para o pessoal aí. Tenho minha esposa, meus filhos, minha mãe. Então assim, antes de qualquer tipo de polêmica que eu possa, sei lá, me prejudicar de alguma forma, eu tenho eles, eu penso neles. Então que bom. Agora já está quase encerrando, tá? Me informa, por gentileza, quanto tempo nós estamos de entrevista aqui com o professor e o secretário. Agora é 7h55. Quantos minutos nós já estamos? A produção vai nos falar agora. Porque tem muita coisa, mas eu acho que para nós dois teríamos que ter duas... Ótimo, tá ótimo, 40 minutos. Agora, Janailson, secretário, seja franco, como o senhor até agora foi e eu acredito que será. O senhor acredita, o senhor gosta, o senhor faz parte dela, o senhor acredita nessa gestão, o senhor acha que ela está num rumo certo, que o prefeito junto com sua equipe, ele te ouve, ele ouve os outros secretários, o senhor acha que o rumo é esse, trabalhar com mídia, como o senhor colocou, temos mídia sim, mas temos mais trabalho do que mídia. Então o senhor acha que a gestão atual, no contexto geral, não estou falando da pessoa em si, do prefeito Fabiano Marques, mas estou falando a gestão atual, na sua visão, porque o senhor é secretário, como o senhor colocou, o senhor tem família, o senhor é um cidadão comum também. Separar vai ser bem difícil, quem sabe separar o secretário
do cidadão. Mas o senhor acredita nessa gestão? Essa gestão ela tem de fato mostrado uma cara que tem essa realidade mesmo ou não? O povo quer saber sua opinião. Eu acredito muito nessa gestão, porque assim, por mais que tenha essa questão da mídia e de ter algumas pessoas ainda, não muitas. Algumas polêmicas. Não muitas. Ainda questionar porque só tem mídia. A gente não vê dessa forma. A gente observa que hoje tem pessoas assim que não fizeram parte, né, não estiveram naquele grupo apoiando a atual gestão, que assim reconhece o trabalho que está sendo feito. Sim. Tem pessoas que chegam para a gente, tanto em postagem mesmo, que vê lá de alguma dessas mídias realizadas, a pessoa vai lá, faz um comentário, não votei, mas estou gostando disso, estou gostando daquilo. E assim, a gente tem, eu falando agora como secretário, a questão de ter um apoio do prefeito, a gente sabe das limitações, a gente pede bastante, ele nos atende, ele respeita nossas decisões em relação a, tipo, uma coleta de lixo, como hoje, por exemplo, eu indo para o trabalho, ele ligou para mim, me fez um pedido e eu fui e disse, sexta-feira, prefeito, sexta-feira a gente faz que essa quadra, o dia é sexta-feira. Ele foi e disse, beleza. Então, assim... Respeitar um cronograma, né? Sim, já pré-definido. Sim, porque eu acho que estava faltando isso em relação a mim, em relação a essa questão do cronograma da coleta, da remoção desse resto de mato, por exemplo. Porque às vezes os caminhões estavam trabalhando em uma quadra e uma pessoa que tinha o meu contato, aí ligava para mim e dizia, estou aqui na quadra, sei lá, quadra 9, um exemplo, e tem um mato aqui. Aí ficava meio que parecendo assim, como eu tenho acesso a ele, eu vou falar com ele, ele vai mandar o caminhão ir lá. Na mesma hora. Na mesma hora. Então o que foi criado? Criamos aí o cronograma, agora quando entrar em contato comigo, eu posso, qual é a quadra? Quadra tal. Não, é tal dia. Porque aí vai ficar uma coisa certa. Então assim, voltando para a questão do prefeito, ele entendeu, né, respeitou nossa decisão e ficou assim. Então naquele dia vai ser feito aquele trabalho que ele pediu. Então assim, acredito demais no trabalho dele. A gente vê muita transparência, muita clareza, muita objetividade da parte dele quando a gente está conversando. Muitas vezes ele me chama, vem aqui agora para a gente conversar, eu vou lá, ele me diz aí alguma coisa em relação a um trabalho que pode ser desenvolvido, alguma coisa que ele assim, não ficou tão satisfeito por conta de, muitas vezes por uma falta de informação. A gente realizou um determinado serviço, não passou para ele, aí fica naquela, sabe? Então assim, há muita transparência entre a gente. Eu gosto disso. Como eu disse, hoje, não só por estar dentro dessa questão dessa nova gestão, mas hoje a gente escuta mais falar. Eu acho que a mídia ajuda muito nisso aí. Eu acho que em muitos anos atrás, talvez não tivesse tanto. Então eu vejo essa necessidade hoje. A mídia dá até um alerta a vocês também, né? Para que, por exemplo, muitas vezes você sabe de alguma coisa que está na mídia. Alguém está comentando? Sim, sim, acontece bastante isso também. E a gente até, muitas vezes eu peço, né, que antes de qualquer tipo de jogar em rede social, procura a gente, entra em contato. Tem lá o número lá, 9965-0888. Essa colocação sua, secretária, é interessante. Quando vai para esse lado aí, avisa primeiro para bater depois. É quase um aviso primeiro para bater depois. Sim. Acontece muito isso com os blogs, né? Não, porque não me avisou. Porque muitas vezes a gente sabe. Não estou dizendo a sua situação, a sua pessoa. E se fosse assim, eu diria. Mas muitas vezes é avisado e não é resolvido. Entendeu? Então isso é uma bronca. Agora a gente já falou, secretário, do secretário, a gente já falou do professor, do camarada que veio lá de Caruaru, tem família, tem filhos, tem tudo mais. Agora vamos falar, lógico, eu não poderia deixar de falar com o senhor uma coisa tão séria. O político, o cidadão que foi candidato a vereador na última eleição. O senhor tirou quantos votos? 138. 138 votos. 138. E aí, o que o senhor achou? Foi uma experiência boa? O senhor quer viver novamente essa experiência? Ou aquele político já desistiu? Não, foi uma experiência interessante. O povo quer saber se o senhor é candidato na próxima, tá? Não, campanha antecipada não pode, né? Não pode, mas tudo bem, a gente vai entender. A gente tentou levar um pouco do que a gente já fazia em sala de aula,
né? Como eu disse, eu dei aula a adolescentes, né? O pessoal ali dos seus 16, 17 Perdão, anos. quantos votos? 138. 138 votos. Isso. E a gente, muitas vezes, apesar de ser professor de matemática, também ensinar física, raciocínio lógico, sempre tem um momento e outro ali, entre cursinhos, né, que eu dei aula aqui, e escola estadual, particular mesmo, sempre tem aquele momento do pessoal falar sobre direitos, deveres, lutas, aquela coisa toda. E a gente achava interessante isso. Né? A gente, entre amigos também, sempre se falava isso. E a gente vinha amadurecendo, até chegar ao ponto de receber o convite. Vamos ser candidato, vamos trabalhar nessa política aí. E quando eu, assim, deixei livre ali que poderia ser candidato, eu vi que começaram outras pessoas, né, de partidos diferentes, não só junto com o prefeito, mas de outras linhas também. Vinha a minha procura e eu achei interessante. Eu disse, o pessoal está procurando, então vou tentar. O senhor já acompanhava o prefeito atual antes, em outras campanhas ou não? Só de longe. Nada assim em apoio. Não tinha uma aproximação? Não. O convite partiu dele para que o senhor pudesse... Fica à vontade se quiser. Sim, partiu dele. Ele veio conversar comigo, né? Viu assim que ele estava montando a equipe dele, né, de vereadores, candidato a vereadores, e sugeriu, né, por ter a esposa dele trabalhava com minha esposa, né, na escola, e tinha uma aproximação boa ali. Em um belo dia ele veio conversar comigo, falou sobre isso, né, da questão de fazer parte do grupo dele. E a esposa, a sua esposa, o que é que ela achou disso? Ela apoiou a princípio? Geralmente é uma coisa conversada, né? Em casa eu não costumo tomar essas Elas linhas. nunca gostam, né? Mas o senhor porque foi uma experiência assim bem diferente, né, para mim e para ela, do pessoal mesmo, né? Daquelas pessoas, por saber que você é político, aquelas procuras, aquelas conversas, aqueles contatos diferentes de contato da época de professor, né? Eu e ela, a gente da educação, 2 professores, ela município, eu era mais na parte de particular, estado, depois foi que eu fui para o município também, mas a nossa vida era só essa. E foi algo bom, uma experiência interessante, eu acredito que trouxe muito, assim, um aprendizado, sabe, para a gente ver como é que funciona lá, do lado político da coisa, né, sem estar só criticando, porque eu acho assim, na maioria visão exclusiva, única ali daqueles políticos, que acham que todo político é igual, todo político é isso e aquilo, mas não se candidata para mostrar o diferente. Sim. Tem muita gente que reclama de uma secretaria, mas não vai lá procurar saber por que foi que o caminhão força não foi para quê. É um pouco disso, sabe, de você dar essa cara a tapa, de você entrar naquilo ali. Eu acho que em torno aí de 15 anos mais ou menos de educação, eu imaginei que fosse ter bem mais votos do que esses aí, entendeu? Sim. Mas, assim, outras pessoas que um pouco mais conhecedoras, assim, desse cenário político, de trabalhar dentro da política, chegavam para mim e diziam, foi muito bom a quantidade de votos. Eu dizia, eu acho que não, porque eu conheço tanta gente, eu disse, não, mas foi bom para uma pessoa que apareceu a primeira vez como candidato, já foi muita coisa, já. Bom, é opinião, né? O município passou por uma mudança muito grande nesse contexto da última eleição para o atual momento. De 11 ficaram somente 3. Isso. O senhor acha que a política de Petrolândia ela é nova por conta dessa mudança? Ou o senhor acha que simplesmente mudou os nomes? Ao jovem que foi candidato, que teve uma quantidade de votos, o que o senhor acha? O senhor acha que de fato houve uma mudança no cenário político de Petrolândia? Na sua visão, mesmo que o senhor não tenha um contato com o prefeito antes, que foi vereador 16 anos, né? Foi candidato a prefeito e agora atual gestor, mesmo se o senhor não tendo esse contato, mas só isso porque vocês, professores, eu acho que vocês são seres privilegiados, porque a própria natureza de vocês, no sentido do conteúdo que vocês têm, vocês absorvem mais rápido as informações. E aí, esse é o detalhe que eu te pergunto. Ficaram somente 3 nomes das outras eleições. Mudou tantas pessoas. Você acha que de fato Petrolândia mudou o contexto político ou isso não aconteceu, na tua opinião? Foi algo assim
Na época da campanha, né, a gente fazia alguns estudos aí e a gente viu que foi algo, um fato raro que aconteceu aqui de mudar mais de 50% de uma Câmara. 70%. Né? A gente viu que foi um número altíssimo aí. Eu acho que começando ali, falando ali da questão do prefeito, né, como eu já tinha dito aqui, a gente vê uma determinada mudança nos trabalhos realizados, já por conta das divulgações. Em relação à Câmara, a gente observa que teve uma mudança grande em números, né, pessoal, da quantidade de candidatos aí, os que saíram. E eu vejo que a mudança maior lá foi em relação a, como a gente pode dizer assim, ao acesso a eles. Eu acho que hoje... Tem mais acesso. Hoje eu acho que tem muito mais acesso. Eu acho que hoje você consegue... E consequentemente isso melhora as coisas. Sim, porque aí você tem como cobrar daquela pessoa que você votou e até que não votou, né, que foi colocado lá, né, através do voto popular aí, e que está representando todos nós. Eu mesmo que fui candidato, que não votei em ninguém ali, né? Tive que votar em mim. Então, assim... Que bom, né? Votou em alguém que, de fato, o senhor conhecia e confiava. Conheço bastante. Bom, então, continua, tá? Então, aí, eles me representam também. Ou pelo menos tem que representar. Né? Tem que fazer algo. Pela lógica, né? Seria essa. Se está lá... Então... Embora alguns não querem representar, mas deveriam, né? Né? Tem esse tipo de coisa. Então, assim... eu acho que o acesso a eles melhorou e isso, penso eu, que seria uma garantia de melhorar outras coisas também, né? Serviços na cidade, apesar de que, assim, é até interessante a sua pergunta aí, porque, assim, eu vejo que ainda tem alguns ali que ainda não sabem bem qual o papel dele, né? Não sabe bem, assim, qual é o trabalho dele, o que é que ele deve fazer realmente, porque, por muitas vezes, entram em contato comigo, ligam para mim, para fazer um determinado serviço que é a secretaria que faz. Né? A gente observa ainda que tem 1 ou 2 pessoas, assim, um número mínimo. Oxi, podcast nordestino todo. E aí, galera, tudo bem? Eu quero deixar... se inscrever e ativar o sininho no canal do Oxi Podcast lá no YouTube. É um novo canal de entretenimento, vai ter muito bate-papo aqui com a galera. O povo quer saber demais. Porque não é fácil não, de fato. Se inscrever e ativar o sininho no canal do Oxi Podcast lá no YouTube. É um novo canal de entretenimento, vai ter muito bate-papo aqui com a galera de Petrolândia e também da região circunvizinha. E quero deixar... Estamos aqui novamente, só um pequeno detalhe aqui, estamos de volta. E eu dizia ao senhor secretário que quais são suas considerações finais para que a gente possa encerrar esse momento. Bom, mais uma vez, né, agradeço aí o convite, né, como você disse, me convidou e de imediato eu já aceitei. Achei interessante, né, a questão de uma estreia, né, e mais interessante ainda de ter a possibilidade de explicar, né, de passar algumas informações para o pessoal, algumas informações ainda que eles não tenham total conhecimento, alguns sim, por conta de redes sociais que a gente costuma colocar. Um momento, e se o senhor tiver uma outra informação que não foi colocada aqui e o senhor sentiu o desejo de colocar, fica à disposição. O espaço é seu. Não, assim, é mais a questão de pedir um apoio da população, na questão do nosso trabalho. Não é um trabalho fácil. É um trabalho bem complicado. A gente depende muito dessa questão de máquina, de quantitativo de pessoas, né? Hoje a gente trabalha lá com um pouco mais de 130 pessoas aí jogadas em todo o município aí. E a gente precisa muito desse trabalho conjunto com as pessoas. Entre em contato com a gente, ligue para a gente, na rede social, no Instagram da secretaria, no meu,
estou sempre respondendo, estou sempre dando um jeito de dar essa atenção para as pessoas aí, porque eu acho que se entra em contato com a gente, eu acho que eles precisam desse retorno. Então, assim, ter essa consciência de ver onde é que está sendo jogado o lixo, observar pessoas que estão jogando no local inadequado, falar para as pessoas, entrar em contato com a gente. Então, o que a gente mais pede hoje é esse trabalho assim, de conscientização das pessoas, saber onde vai ser jogado o lixo, saber o horário correto de colocar o lixo. A gente sabe que tem animais soltos aí que podem estar atrapalhando de alguma forma, mas que a gente precisa dessa consciência do povo. A gente observa ainda em locais aqui onde tem a placa, não jogue lixo, proibido de jogar lixo, as pessoas vão e jogam no pé da placa. Então, assim, tem algumas coisas que até algumas pessoas ligam para mim e dizem, olha, se colocar uma placa aqui ia ajudar. E eu sempre digo, ande pela cidade, em todos os locais que tem uma placa, tem algum lixo no pé dessa placa. Então, assim, não é dessa forma que a gente vai trabalhar, vai melhorar o município. E na maioria das vezes, quando as pessoas veem isso, aí as críticas só vêm pra gente, entendeu? Mas assim, o trabalho conjunto não tem. Então, no mais é isso. Agradeço a todos, agradeço a compreensão de todos, né, no nosso trabalho e deixo o restante com você aí. Ok. Então, obrigado a todos vocês que ficaram ao vivo conosco, o professor, o secretário Janaílson. Tem muito ainda a fazer, um jovem aqui de Petrolândia, né, que chegou aqui há um certo tempo, veio de Caruaru e hoje é o secretário atual do Serviço Urbano aqui do município. Agradecer também a Egídio Produções, toda a equipe que está aqui presente, brigadão, e dizer a vocês que hoje foi a estreia. Lógico, a gente, com o tempo, a gente vai aprendendo cada vez mais, é importante a gente ouvir a sua opinião, fala pra gente, fala pra mim, fala pro Egídio, entre em contato, fala qual foi os detalhes e também... Oi? Tem um site. Ah, sim. Então, tem um site também, então vocês falam pra gente o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. A gente está pronto a ouvir a sua opinião, a sua crítica e temos certeza que será boa e será eficiente pra gente. Então, continua conosco, Sertão TV, eu sou Alexandre Sertão, o povo quer saber e ainda vem muita coisa por aí. E você... Oficial.